Ó, agora já está gravando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Mucho, ¿qué tal? ¿Muy frío por ahí o no? Muy frío. Sí, sí. Gris, Uy, lloviendo. bueno, nosotros menos mal aún tenemos por lo menos más unos 2 meses de verano. A ver si sigue así, ya está bien. Claro, aquí Portugal, porque en Dinamarca estaba ya como invierno, con todo gris, lluvia, pero eso es así siempre. En Portugal está lindo ahora. Sí, no, aquí divino, no hay duda. Por lo menos, claro, no está tan cálido como la gente le gustaría, pero por lo menos todos pueden estar tranquilos al sol, así que todo Qué muy lindo. Por acá ya añorando la primavera. bien. ¿Ves? Beleza, tá muito bonita a sanfona. Bom, então acho que agora a gente já tem pelo menos um quórum mínimo para a gente poder conversar. Obviamente, o que está aqui a gente vai gravar, e assim, esse espaço é dedicado a vocês. Então, assim, eu não vou aqui ficar falando de temas, porque agora o objetivo da nossa conversa é que vocês possam compartilhar um pouquinho como vocês têm usado o conhecimento das coisas que a gente viu no curso de abril na prática de vocês. Obviamente, eu sei que em função da pandemia a maioria está com a prática reduzida, para que a gente consiga conversar um pouco. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone e ir conversando. E à medida que a gente for conversando, eu vou interagindo e vou criando reflexões com vocês. Fiquem bem à vontade. Oi, Gustavo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então tá joia. Você fez em um dos vídeos lá do Heartbeat, é Isso, isso mesmo, né? isso. Você fez algumas citações de livros e eu não consigo nem escrever o nome dos autores que você citou. Eu gostaria muito que você enviasse para a gente o nome certinho daqueles livros que você fala que são muito importantes. Uhum. Não ficou por acaso nos slides, não tem problema. Eu mando de novo, não tem problema aqui. Eu acho que eu não vi. Você se refere a livros específicos de avaliação em musicoterapia ou... Isso, Uhum. também. E livros de musicoterapia e livros de avaliação, que você citou também no curso. Eu não consegui marcar os links, eu perdi. Tá, Gostaria não, muito que você enviasse, perfeito. tá? Outra coisa que eu quero Aham. saber. Eu andei pesquisando e eu vi o TEP que você enviou para gente de uma forma reduzida, que foi adaptado, né? Pela Cláudia e pela Purina. Você enviou para gente um TEP que é uma adaptação, né? Ele é bem simplificado. Uhum. E eu entrei na internet e eu peguei o INTEP completo. Ele é muito difícil de ser aplicado, porque eu tentei aplicar ele, eu tentei dar uma mexida nele aqui, só que eu tenho alguma dificuldade nisso.
Uhum. Bom, No caso, eu peguei ele completo, não a adaptação que você enviou. tá, mas só para eu entender, a adaptação que você se refere não é a dissertação do Alexandre. Cortou, eu não entendi. A adaptação foi você que nos enviou, né? O formulário que está adaptado por Cláudia Reis e Purina Lovato Ah, e Chilar Menta, certo? isso. Foi você que nos enviou. Ele E, é bem resumido, né? Ele é bem simplificado, bem resumido. porque esse esse é específico para adultos, que elas adaptaram Isso, para adultos, certo? isso mesmo. Agora, no caso, por exemplo, o meu público-alvo são crianças numa clínica de reabilitação. Então, eu estava vendo o INTEP completo, ele é bem completo mesmo. Então, eu precisava de ou uma indicação de alguma escala para crianças. No caso, eu trabalho com crianças com síndrome de Down, autistas, PC. Se essa escala em TEP funcionaria, a completa, ou você me indicaria uma escala melhor, alguma avaliação melhor? Uhum. Beleza, vamos aos diferentes temas então. Deixa eu só aqui. Bom, primeiro em relação ao tema que você perguntou dos livros, eu fiz agora não me lembro se foi 2018 ou 2019, eu fiz um vídeo específico falando dos 10 principais livros que todo musicoterapeuta deveria ler em musicoterapia. Então, eu vou enviar aqui o link para vocês. E, claro, como eu estou gravando, tudo que eu estou enviando no link depois vai ser enviado para vocês por e-mail. Então, eu só vou aqui já colocar isso aqui na nossa conversa. Então, esse aqui é o... Deixa eu escrever aqui. Vídeo sobre os 10 principais livros de musicoterapia. Então, aqui, obviamente, explica também o principal livro de avaliação em musicoterapia, que no caso é o Music Therapy Assessment. Eu já vou deixar aqui também o link para vocês, que é esse aqui. E esse livro hoje é a principal referência na área de avaliação. Já vou deixar ele aqui para vocês. Sobre o trabalho do INTEP, agora eu já não me lembro o ano, já faz tanto tempo, mas se eu não me engano foi eu acho que foi 2012, que a gente fez né, a gente oficializou a validação e a tradução do INTEP para o português, dentro da dissertação de mestrado do Alexandre Mauá. O que aconteceu? No trabalho do Alexandre, o trabalho dele é digamos assim, resume os principais temas do livro original que foi publicado lá em 2007. Então, o livro original foi um livro publicado em inglês, do INTEP. É um livro que tem um CD, além da escala, tem os estudos de caso, tem várias coisas. O que aconteceu? Quando a gente foi pedir para a editora permissão para poder traduzir, né, o livro, né, o material, ou seja, a escala do INTEP, a editora sempre deixou claro que não poderia traduzir todo o livro, né, por uma questão de direitos autorais. O que poderia fazer, para ser justo, era traduzir o corpo da escala, e para as pessoas para que elas tenham a capacidade de aplicar o livro todo, né, a escala toda, se usaria os recursos do livro original.
Então, assim, porque no livro original tem alguns formulários extras, tem a questão do CD, tem os estudos de caso. Então, os autores sempre indicam que o livro ele serve como um complemento ao uso da escala. Então, o que que o Alexandre fez na tese dele? Ele publicou a escala. Então, na dissertação dele, a escala está completa. Se a gente for lá para o final... Isso, foi essa escala que eu peguei, Gustavo. Isso, Foi exatamente na publicação dele. isso. E aqui a gente... Isso, essa mesmo. Isso, a gente tem o instrumento original, que é o instrumento que ele é composto por 10 escalas, né, que os autores chamam de domínios, uma de motricidade ampla, uma de motricidade fina, uma de motricidade oral, depois uma escala sensorial, uma escala de comunicação receptiva e percepção auditiva, uma escala de comunicação expressiva, uma escala de cognição e, por fim, uma emocional e, por fim, social e depois a de musicalidade. Essas são as 10 escalas que compõem a INTEP. Você colocou muito bem que, na verdade, é um instrumento muito completo. O musicoterapeuta ele tem que aplicar tudo isso em cada paciente? Com certeza não. Quer dizer, com certeza eu digo dentro da minha prática. Conheço colegas que até aplicam tudo, mas realmente é uma demanda de tempo muito grande. O que as pessoas acabam fazendo na prática? Na prática, as pessoas acabam utilizando as duas escalas mais relevantes para aquele paciente e aplicam aquelas duas escalas para poder avaliar o que é importante. Se a gente for pensar no caso tanto da deficiência intelectual como do autismo, a gente tem algumas escalas que são mais usadas. Por exemplo, no autismo, a gente usa muito a escala social e também a escala que está aqui em cima, que é a escala cognitivo, também no caso se pode usar, mas principalmente se usa também de comunicação expressiva. No caso da deficiência intelectual, a gente utiliza bastante a parte cognitiva, que é a parte que vai trazer a maior parte das respostas, e também a gente muitas vezes acaba utilizando a parte de musicalidade. O que os autores defendem? Que a escala de musicalidade deveria ser avaliada sempre, porque ela é o coração da INTEP, afinal, é uma escala de musicoterapia que dá a oportunidade de avaliar aspectos musicais. Só que, assim, uma coisa é o que diz na prática e outra coisa é como a gente faz teoricamente. Então, na prática, o que eu normalmente faço eu utilizo, normalmente duas das escalas da INTEP, na parte de avaliação inicial, estabeleço os objetivos terapêuticos e depois, quando o paciente ela é reavaliado, eu aplico essas mesmas escalas para comparar o antes e depois. Se na minha reavaliação eu vi que o paciente tem ou necessita de um outro objetivo, então eu vou lá para o outro objetivo que é importante de ser avaliado. Mas, de novo, ela é bem flexível e mesmo dentro de cada escala, os autores dizem o seguinte, que se eu for aplicar, a única que eu tenho que aplicar sempre de cada escala é sempre a letra A, fundamentos, que é a que realmente caracteriza a escala. Ou seja, se eu estou avaliando musicalidade, eu sou obrigado a avaliar a parte de fundamentos, porque é ela que embasa o meu trabalho. Agora, se eu não quero avaliar andamento, ritmo, dinâmica ou outras coisas, eu posso excluir, porque não é o musicoterapeuta que tem que se adaptar à avaliação, é a avaliação que tem que se adaptar ao trabalho do musicoterapeuta. Então, a gente vai flexibilizando esse uso à medida que vão surgindo as necessidades. Eu vou aproveitar também aqui, pegar o link e deixar para vocês aqui. Muito legal. Eu não sabia que eu podia aplicar pedaços dela, digamos assim. Eu achei que eu tinha que aplicar ela completa, inteira. Não eu achei interessante isso, que eu posso aplicar pedaços, né? Faixas que é mais indicadas, no caso. Eu já trabalho com a aplicação da INTEP pelo menos aí uns 10 anos, desde que a gente
começou a fazer as experiências para poder chegar na versão final. Claro, a partir da versão oficial em 2012, mas assim, já antes de 2012, quando o instrumento ainda não estava pronto, a gente já estava, né, na fase de testar, pensar em protocolos para aplicar. E uma das coisas que a gente viu durante o trabalho do Alexandre é que era inviável de aplicar sempre o instrumento inteiro pela função do tempo que se usaria para aplicar o instrumento. Então, é importante que a gente possa usar da melhor forma possível. Eu só estou aqui escrevendo algumas coisas, porque, né, vocês devem estar pensando, tá, mas espera aí, mas o trabalho não era do Alexandre, como é que você está falando que o trabalho também é teu? Porque, assim, o trabalho do Alexandre foi um projeto de mestrado do qual eu participei. Então, assim, para quem tiver interesse em ver a parte resumida da INTEP, ou pelo menos ter uma ideia geral, esse é o estudo que foi publicado na Revista Brasileira de Musicoterapia. Que ele aqui, para quem não entende ou busca conhecer um pouquinho do instrumento, ele não precisa ler todo o trabalho do Alexandre, ele traz assim a mensagem de uma maneira bem resumida. Vou colocar aqui no chat também. Lembrando que tudo que eu estou mandando aqui no chat está sendo salvo e vai ser enviado também para vocês. Mas eu quero ainda mostrar ainda uma outra coisa que também faz parte da dissertação do Alexandre, que é essa parte aqui que é fundamental. Porque assim, o que acontece? Quando a gente aplica o INTEP, normalmente a gente indica para os musicoterapeutas que antes de sair fazendo atividade musical, que a pessoa aplique o formulário de admissão, que é um tipo de entrevista, que pode ser feito com o familiar ou com o próprio paciente, que é para ter uma ideia do diagnóstico, de coisas básicas, e aí ter perguntas específicas sobre motricidade ampla, fina, oral, parte sensorial, comunicação receptiva e percepção, comunicação expressiva, cognição, a parte emocional, social. E aí, no fim, a gente faz as observações, a pessoa diz alguma coisa importante, e aí, ao final da entrevista, a gente marca quais escalas da INTEP que a gente vai usar para aplicar naquele paciente. Então, aqui é que a gente marca para saber bem quantas das escalas que eu vou usar. Então, aqui é o momento de tomar uma decisão, porque lembrando do que a gente viu no curso, o processo musicoterapêutico ele é dividido em encaminhamento, avaliação, planejamento do tratamento, aplicação do tratamento, avaliação do processo e alta. Então, normalmente na primeira fase, no encaminhamento, é quando a gente faz essa entrevista e a gente começa a tatear qual que seriam os aspectos para eu avaliar musicalmente através da INTEP. Então, claro, vai depender muito do paciente qual a escala específica que a gente vai usar. Eu, às vezes, eu começo aplicando uma escala, mas depois da primeira sessão eu já vi que vou ter que mudar, vou para outra, mas isso aqui é para o musicoterapeuta ele começar com alguma direção, para ele não começar simplesmente sem ideia nenhuma daquilo que ele está trabalhando. Só fazer mais um comentário para vocês ainda sobre o INTEP. A escala INTEP ela foi atualizada, os conhecimentos sobre ela nesse livro que a gente escreveu e organizou em 2018. E, então, né, vejam, no livro original da INTEP eram vários autores, mas a única autora do livro original que continua falando sobre a INTEP, fazendo estudos, é a Penny Roberts, né, dos Estados Unidos, que continua falando do instrumento. Ela fala de algumas traduções, alguns usos. O que é importante lembrar da INTEP, né, gente? A INTEP, originalmente, ela foi baseada em estudos de caso. Apenas no nosso estudo no Brasil é que realmente foi feito um estudo numa amostra maior para poder mostrar essa parte do trabalho. Então, só para a gente fechar esse parênteses, que eu acho que é importante a gente falar, já que muita gente utiliza a INTEP, tem informações também ao redor do mundo pela INTEP, então é importante a gente saber, né, de como que tudo isso começou e como que tudo isso continua se desenvolvendo. A INTEP ela foi criada originalmente para crianças e adolescentes, mas hoje ela tem uma série de adaptações para adultos, para
vários contextos, como neuroreabilitação, o contexto geriátrico, entre outros, para que vocês tenham uma ideia, certo? Que mais que vocês queriam trazer para o nosso encontro de partilha para a gente conversar? Gustavo, eu gostaria de ver com você o seguinte, sobre a questão da prática da musicoterapia na área comportamental. Você acha que tem alguns itens que seriam mais importantes avaliar em crianças com autismo nessa prática? Bom, vai depender muito de qual que é o foco em relação ao paciente atendido. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando a gente pensa na musicoterapia comportamental, a gente trabalha muito baseado em perfis. O que eu quero dizer com os perfis? Então, olha, eu tenho um paciente que tem um perfil em relação a atrasos na parte da inteligência e dificuldades na área de linguagem verbal e não verbal. Compensação, eu posso ter um paciente que tem a linguagem verbal preservada, mas que tem dificuldades específicas de socialização. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é o perfil desse paciente que eu estou atendendo. A partir da definição desse perfil, dentro de uma lógica comportamental, eu preciso ver quais são aqueles comportamentos que eu posso trabalhar para que esse indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida, daquilo que ele considera importante e daquilo que também é importante para o contexto onde ele está. Claro, tradicionalmente a gente tem alguns pontos que são considerados como um dos maiores focos. Então, assim, tem muitos musicoterapeutas que trabalham na área comportamental que eles visam trabalhar, por exemplo, comportamentos, entre aspas, inadequados que poderiam ser trabalhados na musicoterapia para um melhor funcionamento, uma das vertentes. A outra vertente, trabalhar comportamentos relacionados à parte de socialização, porque esses comportamentos podem ajudar esse indivíduo numa melhor interação. Comportamentos relacionados à organização, estabelecimento de limites e rotinas. Então, assim, isso aqui, para cada paciente, eu tenho que ver qual que é a necessidade. Às vezes, o próprio musicoterapeuta ele tem condição de definir quais são os comportamentos que vão ser trabalhados, mas algumas vezes vem de fora, vem uma demanda da clínica ou da instituição daquilo que a gente precisa trabalhar. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente faz a nossa avaliação ela é influenciada por aquilo que a gente pensa, pelas nossas crenças e pelas nossas teorias. No entanto, quando a gente trabalha dentro de um paradigma comportamental ou num contexto comportamental, a gente sabe que tem avaliações específicas, como é o caso do VB-MAP e do ABLES, que eles vão para pontos específicos, como, por exemplo, comunicação, cognição e a parte de socialização. Os instrumentos tradicionais da área comportamental, eles vão direcionar principalmente para esses três elementos. Então, eu tenho que fazer esse balanço. Tá, o quanto que eu posso trabalhar aquilo que eu acredito e o quanto que eu tenho que trabalhar em função de um objetivo que é comum à equipe terapêutica que trabalha comigo. Então, resumindo, a gente não tem apenas um caminho para focar do que eu preciso avaliar e observar em termos de comportamento. Eu tenho que avaliar o que eu consigo trabalhar em musicoterapia e o que de fato vem de fora, ou seja, da equipe, que eu preciso me ajustar no que eu posso trabalhar. E, obviamente, qual que é a população que eu estou atendendo, porque normalmente quem trabalha no autismo tem um foco muito grande nessa parte de socialização e diminuição de estereotipias, mas se eu penso, mesmo dentro da área comportamental, que na verdade aí muitas pessoas podem considerar que uma estereotipia não é um problema, é parte da autorregulação, eu vou ter uma outra forma de pensar sobre isso. Então, também a forma que eu entendo o contexto vai mudar. Então, resumindo, a Isenberg Gentzerda, ela fala que em musicoterapia, quando a gente vai avaliar
Lembrando que isso a gente viu no curso, a gente é influenciado pelo que a instituição pensa, pelas minhas habilidades musicais, sobre o que eu penso teoricamente e quais são as minhas crenças sobre o contexto de atendimento e quem é a minha população-alvo. Então, mais ou menos com isso, a gente pode ficar tranquilo que a gente não é obrigado a seguir uma determinada cartilha, mas a gente vai ali, adaptando o que a gente faz para os diferentes contextos. Que mais, gente? Boa tarde. Boa tarde, Valdir. Acho que para você é boa noite já, não? Olha, aqui agora vão ser 6 da tarde. Ainda não, ainda vai demorar mais um pouco. Então tá boa tarde ainda. Deixa eu dar aqui o meu boa tarde de novo para essa professora querida, amada do coração, professora Rita Dutra, que está aí com a gente também. Essa satisfação. E queria lhe fazer 2 perguntas. A primeira, eu fiz o curso de INTEP com o Bruno, e eu estou no meu processo agora retomando, porque começamos na reta final do curso, né? E retomando o processo de estágio, que foi pausado por causa dessa questão da pandemia, estamos retomando agora. Como eu venho da área de educação, eu tenho formação em psicopedagogia também, eu sempre trabalhei, sempre usei muito brinquedos e, enfim, coisas mais lúdicas. E nos vídeos que eu tenho visto, poucos musicoterapeutas usam isso. Assim, assisti um vídeo no curso que fiz com o senhor de musicoterapia comportamental, onde o senhor atendia uma garotinha e ela estava com os brinquedos lá, né? E isso é uma coisa que eu queria perguntar, se utilizar isso dentro da musicoterapia, se isso é sadio também, ou apenas eu devo trabalhar com instrumentos, porque assim, eu tenho visto muitos resultados, apesar de não trabalhar, não fazer atendimento musicoterapêutico ou musicoterápico, né? Eu uso a música como um elemento de apoio dentro do nosso consultório de psicopedagogia. E eu vejo resultados muito bacanas, assim, né? dentro do contexto, e quando eu trago isso para o universo da musicoterapia, eu vejo isso também como uma forma muito bacana de dar um suporte, né, nesse trabalho. Essa seria uma. E gostaria, eu fui dando uma sacada nas minhas caixinhas, como o senhor, eu fiz o curso presencial com o senhor em São Paulo, né? E esse planejamento da prática clínica das caixinhas eu passei a utilizar, mesmo ainda sendo estudante, mesmo ainda não atendendo, eu comecei fazendo para me identificar mesmo, assim. E fui vendo que as minhas caixinhas, elas são muito semelhantes à do senhor, exceto Tony Williams, que eu não conheço muita coisa, né, do Tony Williams, do trabalho dele, eu não conheço muita coisa, eu nunca li nada, assim, não conheço, né, mas a minha caixinha é muito semelhante. Nesse processo de estágio, o senhor acha que eu já deveria, eu me sinto seguro para isso, de fazer as avaliações já utilizando a INTEP, ou deixar isso só para quando eu realmente tiver musicoterapeuta de fato? Bom, no momento em que você vai para o campo de estágio, é importante que você consiga utilizar a melhor qualidade possível em termos de avaliação dos seus pacientes. Então, se as escalas de avaliação elas dão oportunidade para que você consiga aplicar uma avaliação de qualidade que você possa utilizar. A ideia é que a formação de musicoterapia ela prepare o aluno ao máximo para que no momento do estágio ele consiga não apenas utilizar intervenções visando o tratamento, mas formas de avaliação que permitam a obtenção de objetivos claros para que possam ser trabalhados com o paciente. Essa, então, seria uma das partes. Em relação às caixinhas que você se refere, também é importante, se você já tem uma clareza no momento do estágio, qual que é a sua orientação central e as suas caixas complementares para poder fazer o seu trabalho, isso também já dá um norte muito maior para aquilo que você quer fazer, porque quanto mais claro
você tem a sua ideia teórica, melhor você consegue explicar aquilo que você faz. Claro, no momento da sessão a gente não fica o tempo todo pensando por que eu estou fazendo isso segundo o autor tal. Até pode aparecer, no momento é importante interagir com o outro. Mas o foco é realmente pensar em como que eu faço as coisas na sessão e que tanto antes quanto depois eu consiga utilizar os conceitos teóricos de diferentes autores para explicar o que aconteceu ou para explicar aquilo que eu pretendo fazer. Então, também é um ponto bem importante. Em relação a... Me ajuda, a primeira pergunta foi em relação... que eu respondi a segunda... A questão dos brinquedos, dessa coisa mais lúdica Pois, que tem da claro, pedagogia, né? claro. Esse ponto é bem importante, porque aí a gente chega para explicar um conceito que está lá no Definindo Musicoterapia de 2016, que é o conceito de música na terapia e música como terapia. A música como terapia significa que no fluxo das interações musicais é que eu trabalho os objetivos musicoterapêuticos. Então, a música é o centro, e dentro desse fluxo de interação, de comunicação musical, de sintonia emocional afetiva através da música é que as coisas acontecem. Então, nesse contexto, a música e os instrumentos musicais, eles ganham um papel fundamental. No entanto, para quem trabalha com o que a gente chama de música na terapia, que é uma outra vertente da musicoterapia, a música ela é um recurso e o foco está na relação e em tudo aquilo que possa facilitar a relação e a comunicação com o paciente. Então, nesse caso, na música, na terapia, é muito comum que os musicoterapeutas utilizem brinquedos, que os musicoterapeutas utilizem jogos, porque aí o foco não está no centro do tratamento com a interação musical. Não, é na música, na terapia, o foco é a interação. E a música é usada como recurso. Música como terapia, a música é a base de tudo que acontece. Tanto é que uma sessão de música como terapia, basicamente quase nem tem diálogo, porque é a maior parte do tempo ali uma estruturação musical. Eu vejo no Brasil que a gente tem, pelo menos da minha experiência, do que eu vi até o momento, pode ser que os novos alunos estejam dentro de uma outra ideia, mas eu tenho reparado que nos congressos e nos eventos, que no Brasil a grande maioria trabalha com a música na terapia. Ou seja, trabalha músicas para o paciente fazer movimentos, ou música para para tocar uma estrutura, ou seja, tem uma aplicação sistemática da música para buscar alguns tipos de resposta. Eu tenho visto muito isso. E já a música como terapia, ela tem uma exigência maior da composição, da improvisação, que eu vejo que não é a grande maioria que utiliza. Mas eu estou dando toda essa volta só para dizer que sim, é muito importante que se possa utilizar brinquedos e recursos lúdicos, porque eles facilitam a relação, que é o foco da musicoterapia, que entende a música na terapia, a música como recurso. Então, por isso, assim, claro que nem tudo é tão, né, digamos, de uma cor para outra cor extrema. O que eu estou querendo dizer? Que a gente vai tendo misturas. Às vezes a gente faz um pouco mais música na terapia, um pouco mais música como terapia, e a gente vai encontrando a nossa maneira de trabalhar. Mas é importante que didaticamente eu possa entender duas coisas diferentes para depois ver o quanto que elas se entrelaçam. Para dar um depoimento do meu trabalho, eu vejo que trabalhar música como terapia, os pacientes aguentam no máximo meia hora, porque uma sessão muito musical é uma coisa muito puxada. E o paciente acaba se cansando depois de 30 minutos. Então, o que eu tenho visto, que aqui em Portugal existe uma demanda que as sessões têm que ser de uma hora. Então, normalmente, nos outros 30 minutos, eu já vou mais para um trabalho de música na terapia, que eu vou mais para jogos, para atividades utilizando brinquedos, utilizando desenho, né, no caso do trabalho com criança,
para poder oferecer uma outra forma. Mas, claro, quando eu posso trabalhar apenas com música como terapia, aí sim, é um foco ali de 30 minutos, basicamente, tocando e interagindo o máximo possível. Joia, muito obrigado. Só para concluir, professor, se o senhor pudesse dar algumas sugestões também. Eu sei que a gente está diante da Biblioteca Nacional de Musicoterapia, que é a professora Rita Dutra, mas se o senhor pudesse dar umas dicas também de alguns livros sobre a abordagem, eu não sei a pronúncia, porque eu estou começando a estudar, na verdade, inglês agora, que era DIR Floor Time. Uhum. Eu trabalho muito na psicopedagogia no chão e brinco muito, então se tivesse alguma coisa aí que o senhor pudesse deixar aí no chat para eu começar a dar uma buscada, eu acho que seria bem importante para mim. Não, você falou muito bem, né? A professora, a nossa mestre Rita Dutra, eu não tenho dúvida nenhuma que a biblioteca mais completa de musicoterapia que existe no Brasil é a casa dela. Eu já visitei todas as bibliotecas dos principais cursos de graduação de musicoterapia no Brasil e nenhum tem a quantidade de livros, tanto de livros internacionais quanto livros raros, quanto a biblioteca da professora Rita Dutra. Então, de fato, se alguém for fazer um passeio depois da pandemia aí em Salvador, olha, um programa que eu incluiria com certeza no passeio seria uma visita à biblioteca dela. Aliás, uma vez eu fui gravar um vídeo no Facebook, que eu também depois vou compartilhar com vocês, que é 10 livros raros em musicoterapia, e ou ela tinha todos ou só faltava um, assim, que ela tinha praticamente tudo que eu compartilhei. Então, Daqueles 10 lá que eu sugero, eu já consegui 5. Ah, é? Opa! Já Então tá consegui bom. 5. Em relação à pergunta, eu já estou enviando links aqui para que vocês possam olhar. Um trabalho que eu estou mandando aqui foi escrito no Brasil sobre musicoterapia e floor time, e agora estou mandando um aqui em inglês, que é o trabalho do... Ah, a Rita está dizendo que tem os 10, pronto. Então eu sabia que era alguma coisa assim. Que é o trabalho do musicoterapeuta John Carpente, que fala justamente também do trabalho de musicoterapia e floor time. Então, assim, esse último que eu mandei está em inglês, mas vale a pena passar no tradutor, que é uma grande compilação que ele traz sobre esse tema. E também coloquei um trabalho que foi escrito no Brasil sobre esse tema. Bom, mas afinal, o que é o DIR Floor Time, né? Que seria essa forma da gente entender. Primeiro, o DIR Floor Time ele não é da musicoterapia, ele foi adaptado para a musicoterapia por diferentes colegas. Um dos principais musicoterapeutas, John Carpente. O que acontece? O floor time é uma forma de pensar as intervenções, centrando no desenvolvimento, também centrada nas diferenças individuais de cada pessoa e centrada na importância que a relação pode criar com o outro. Então, daí que vem as letras D e R, o D de desenvolvimento, I de indivíduo e R de relação. E o floor time é pensar isso, né? Como o Valdir colocou muito bem, é pensar como a principal base o brincar com o outro. Esse brincar que a maioria das vezes acontece mesmo no chão, por isso que o termo floor time, né? Floor, chão, time, tempo, ou seja, o tempo de brincar no chão. E que o floor time ele é pautado por várias coisas, mas as principais são liderança por parte do paciente, a exploração de círculos de comunicação e a terceira, que é o estabelecimento de desafios cognitivos e sociais, ou também de atenção, que obviamente está dentro da cognição, para dentro do contexto da sessão. Ou seja, a gente busca, né, um contato partindo da liderança do paciente. A gente tenta focar esses ciclos ou círculos de comunicação e, por fim, a gente cria desafios ou jogos ou situações
para que a pessoa possa desenvolver não apenas aquilo que ela faz na sessão, mas ir além para que ela se sinta desafiada a pensar de diferentes formas. Então, só para que vocês tenham uma ideia. E é muito comum a gente usar isso em musicoterapia, porque dá uma oportunidade grande para o musicoterapeuta atender centrado no desenvolvimento, nas diferenças das pessoas e também no foco nas relações que a gente cria. Então, por isso que eu hoje acredito que o Floor Time ele é um modelo que ele é muito bem adaptado para a musicoterapia, porque tem ressonância com vários outros modelos e abordagens da musicoterapia. Podem continuar falando, eu só vou me levantar para pegar uma coisa aqui, mas vão falando. 10 segundos. Pronto. Ó, já tem vários convites aí para ir para casa da Rita. Tô nessa. Se for para ir lá de novo, não me importo, não. Até porque normalmente, assim, eu vou ter que confessar, né, gente? Quando a gente faz uma visita na casa da Rita, ela sempre dá um jeito de oferecer sempre um monte de coisa boa para a gente comer, né? Então, assim, sempre é a melhor coisa para mim que pode ter. Uma boa companhia, em primeiro lugar, um monte de livro bom e ainda uma comida boa demais. Por isso que a gente, como ela diz aqui, tem o Dultras Hotel já. É famoso. Todo mundo da musicoterapia nacional e internacional já foi lá. Bom, Doutor, que mais? eu esqueci de uma coisa que assim, é relevante demais no meu caso particularmente, que é o seguinte. Ao longo desse período aí, eu não consegui. Eu acessei a plataforma Moodle lá com o material que estava lá. Acessei uma vez, acessei uma segunda vez, mas não consegui fazer muita coisa e acabei não conseguindo mais nada. Eu perdi aí o prazo lá dos 3 meses, inclusive, por questões pessoais mesmo, assim. Perdi parentes no Covid, a questão da faculdade, pelo fato de ter parado as aulas, encaixotou tudo, então foram 3 disciplinas no mês só, TCC que teve que ser entregue dentro do mesmo mês, enfim, foi muita coisa, eu acabei não tendo essa possibilidade. Não, mas E aí isso você gostaria não de precisa se saber, preocupar, não precisa se preocupar que eu vou deixar o acesso lá até o final do ano. então massa, então joia. E porque eu sei que todos nós passamos por muita coisa desde abril e eu acho que é importante que vocês possam utilizar da melhor forma possível a plataforma e inclusive usar a própria plataforma Moodle para conversar entre vocês e fazer perguntas. Joia, muito bom, obrigado. Nada. Que mais, gente? Eu vou falar, então. Esse silêncio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou bem tímida para falar, mas vamos lá. Sou musicoterapeuta faz uns 5 anos, mas licenciada em música e sempre atuei na área da educação musical em escolas. E há 2 anos e meio estou em Joinville, comecei o trabalho aqui. Inclusive o Tiago, não sei se o Gatinho Gustavo vai lembrar, o Tiago foi um dos seus alunos aqui, não sei se Florianópolis ou Itajaí, eu não vou me lembrar. Sim, o Thiago é um dos meus melhores amigos, aliás. Né? Pegar ele aqui para trabalhar mais comigo. Então, né, acabei iniciando o trabalho aqui de musicoterapia na cidade, que é um trabalho que ainda é bem pouco.
temos alguns musicoterapeutas, mas poucos atuantes. No caso, aqui só tá, a princípio, eu e o Thiago. E vou falar um pouquinho o que mudou o curso para mim, né? Foi bem importante, assim, porque eu vinha muito com uma visão da educação musical. E acho que quem é educador aqui sabe que pesa bastante na hora da prática ali, né? O outro olhar um pouco mais diferenciado ali nas questões mais terapêuticas. E o curso de avaliação, assim, ele foi bem primordial, assim, para compreensão de alguns contextos dentro do setting, assim, sabe? Foi novo para mim, né? Aplicar e utilizar. Tenho trabalhado bastante com a da Nordhoff Robbins, porque confesso para vocês que foi um pouco mais fácil para eu entender e aplicar, tá? Então, tem sido bem interessante. A avaliação, a MEL também, fiz com todos os meus pacientes aqui, com todas as famílias. Foi muito legal, assim, que marquei um encontro só para conversar sobre isso. Então, como se eu tivesse zerado e começado de novo, assim. Foi sensacional a resposta, né, da melhora dos atendimentos e da resposta, assim, das crianças e das famílias, né? Isso foi bem interessante. A INTEP, confesso que estou estudando ainda, eu acho ela um pouco mais complexa de se entender. E até ouvi o colega falando sobre o curso, eu acharia bem interessante fazer para entender mais a fundo, né? Eu penso sempre nessa questão de tem que estar 100% seguro, né, na hora de fazer essas abordagens, aplicar essas avaliações, porque a gente lidar com pessoas e com famílias, e quando a gente acaba trabalhando assim, as famílias querem um resultado, perguntam, e temos que estar seguros e cientes do que estamos fazendo, né? Na verdade, eu queria compartilhar isso, né? Não sei como é que os outros colegas também têm feito, o que mudou, o que melhorou, como foi. Isso. Puxa, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que foi muito bom ouvir esse comentário, porque permite a gente refletir sobre algumas coisas. Né, vendo aqui né, o que o grupo traz, eu fico pensando de talvez eu fazer um curso da aplicação clínica da INTEP, né? Então, não um curso geral sobre a INTEP, mas já o uso clínico da INTEP, já pelos anos de utilização. Eu acho que vocês estão trazendo isso de uma forma bem interessante, mas eu queria pegar esse ponto que você trouxe sobre a bagagem que as pessoas trazem da educação musical para a musicoterapia e quais são os modelos que normalmente os educadores musicais mais se identificam na musicoterapia. Então, assim, na educação musical a gente tem uma base muito forte de conhecimento pautado na linguagem musical, ou seja, desde de partituras, a gente pensar o que a gente faz em relação à forma e análise daquilo que a gente toca, e realmente os modelos de musicoterapia centrados na música, que obviamente o Nordhoff Robbins é um deles, a musicoterapia estética do Colin Lee é outro, o modelo de improvisação do Tony Wigram, que esses modelos eles acabam permitindo que todo aquele conhecimento que um educador musical já utiliza na sua área, ele possa ser usado na musicoterapia. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente refletir, porque pelo menos eu não tenho visto muitas pessoas falando sobre isso nas lives e eventos por aí. A gente tem, assim, vamos ser bem francos, a gente tem duas grandes bases teóricas que influenciam o que a gente faz em musicoterapia. Quer dizer, três, né? A gente tem a primeira, que é a mais antiga, que é a base teórica das teorias da psicologia. Depois a gente tem a base das teorias da musicologia. E, em terceiro, a gente tem a base das teorias sociais
que é o que vem toda a parte da musicoterapia social e comunitária, por exemplo. Por que é importante a gente entender isso? Porque quem vem da área da terapia normalmente consegue se apoiar mais na parte das teorias da psicologia e consegue entender melhor porque já tem uma base para isso. Quem vem da área da música normalmente tem um conhecimento mais ligado à parte da musicologia e ao estudo da música, da linguagem musical de diferentes formas. E essa base da musicologia, como eu falei, ela influenciou muito a musicoterapia Nordhoff Robbins, a musicoterapia artística, a musicoterapia estética, a musicoterapia Orff, a musicoterapia antroposófica, a musicoterapia... Ai, Jesus, como é que é o... Vocês não reparem como eu dormi só 3 horas, o meu cérebro está mais lento que o normal. É a musicoterapia do Tony Wigram, como eu falei, a própria musicoterapia interativa da Lia Regiane Mendes Barcelos, que a grande base é música, são teorias de música. E aí depois a gente tem toda a parte da musicoterapia social e comunitária, que vem das teorias sociais, antropologia, entre outras coisas. Então acaba acontecendo que a gente se identifica com uma dessas 3 grandes vertentes a partir das nossas experiências prévias. Então a gente não tem que pensar como algo ruim que a gente usa aquilo que a gente já sabe, não como uma zona de conforto, ao contrário, como recursos que a gente tem para ser um musicoterapeuta melhor ainda dentro daquilo que a gente faz. Então, no momento que, por exemplo, o Valdir comenta que ele utiliza os recursos da psicopedagogia para o trabalho dele, que a Nilza coloca que dentro do trabalho dela, ela utiliza e pensa questões da educação musical, isso é para facilitar o trabalho de vocês. O que eu realmente indico é que vocês possam cada vez mais fazer leituras sobre as teorias de musicoterapia para que vocês possam, da melhor forma possível, entender todo esse contexto. E aí já digo em primeira mão que essa semana a gente recebeu a aprovação da Barcelona Publishers, então vai ser publicado no ano que vem um livro que o tema principal são as teorias de musicoterapia do Brasil. Então, no ano que vem, a gente já vai ter publicado esse livro em português. Claro, não é um livro que foca só nas teorias, mas perspectivas teóricas e como que a gente conceitua a prática de musicoterapia no Brasil. Então, para que vocês tenham um pouco a ideia do que a gente pretende trabalhar. A Cristiane me pergunta aqui que viu que vai ter um outro curso sobre análise de vídeos nas sessões. Será focado também para avaliação ou só para intervenção? Ótima pergunta, vai ser focado para os dois. Esse curso de análise de vídeos talvez seja um dos cursos mais antigos que eu tenho já, mas que eu dei poucas vezes esse curso. Então, eu dei ele uma vez em Goiânia e dei uma vez ele em Buenos Aires, claro, com um formato um pouquinho diferente. Então, esse é um dos cursos mais antigos, ou seja, esse curso de análise de vídeos, ele foca desde como que a gente deve pensar a avaliação para definir objetivos, para definir o que a gente faz, mas também essa análise de vídeos para saber o que funciona e o que não funciona na intervenção e, principalmente, para olhar o que o musicoterapeuta está fazendo, porque a gente dificilmente nos eventos fala o que a gente fez errado para a intervenção não ter funcionado da melhor forma. Então, esse curso ele também vai fazer muito esse papel de avaliar a prática do musicoterapeuta durante as sessões. Então, obrigado, Cristiane, pela lembrança. Vai ser num sábado, dia 24 de outubro. Marquem a data na agenda. Que mais? Não precisa ter vergonha, não, gente. O depoimento de cada um vai ajudar todo mundo para pensar coisas diferentes para a prática.
Oi, Olá, tudo bom? Tudo jóia? Vou Tudo. dar um oizinho. Eu tô aqui numa clínica para fazer um procedimento daqui a pouco, mas eu falei, eu não posso perder, né? Esse encontro. Muitos dos vídeos ali do Moodle eu assisti ontem, né? Pelo tempo e é aquela correria mesmo, né? Essa loucura da pandemia, vários empregos também. E é complicado mesmo você conseguir dar conta de tudo, ainda mais num tempo de utilizar bastante a internet, o computador. Eu sou formada na Faculdade de Artes do Paraná em 2003, junto com a Cristiane, né? Que agora é a atual Unespar, né? E adoro. Fiquei muito tempo um pouco longe da musicoterapia, porque eu acabei indo para outra área de educação. Mas tinha ali, trabalhava um pouquinho com Alzheimer, paciente com Alzheimer, fui para uma área. Fiz 3 anos de estágio na área de psiquiatria, né? E último ano na área de oncologia. Mas eu sempre senti um vazio de não me entregar assim inteira para a musicoterapia. E isso é uma coisa que eu comecei a concretizar no final do ano passado, né? Abri meu consultório em dezembro, mas esse tempo todo eu estava trabalhando, mas em clínicas para os outros, né? No caso, e é bacana que esse curso, né? No caso, tinha muita coisa que eu já fazia de procedimento, né? Mas é aquela coisa que você começa a dar nome aos bois, porque chega um momento que você começa a fazer as coisas de forma tão intuitiva, né, no trabalho, que você acaba deixando um pouco de lado essa parte teórica, né? E você acaba perdendo de fazer os links, no caso. Eu acho bacana. É o segundo curso que eu estou fazendo com você. Eu fiz do autismo lá em São Paulo, né? E estou correndo atrás porque eu acho importante reciclar, né? Então tem muita gente que eu não conheço, muita gente nova, né? Por mais que eu já tenha 20 anos de formação, né? Então tem muita gente que eu estou conhecendo agora e eu acho muito bacana. E a gente está no momento da musicoterapia aqui no Brasil que está crescendo bastante, principalmente com essa pandemia. Eu fiquei assustada com a quantidade de busca pela musicoterapia aqui na minha cidade. Eu moro em São José dos Campos. Tem outra musicoterapeuta aqui também, né? E tem lista de espera de 8 pacientes que querem ser atendidos, mas presencialmente, mas que ainda tem medo, né? Estou atendendo com paralisia cerebral e do espectro autista, mas são poucos presenciais, né? Com todo aquele cuidado, aquela limpeza, que ela demora 1 hora para limpar antes, 1 hora depois, mas eu acho que esse é um momento também, né, mudando um pouquinho, né, do foco, mas esse é um momento ímpar para a gente, da nossa categoria como musicoterapeuta, como a sociedade está vendo a nossa profissão de uma forma diferente. Não sei por causa das mídias sociais, né, em ver que as pessoas estão se expressando muito através da música, das letras. Eu acabei de dar uma entrevista também para a Globo, que vai sair, acho que semana que vem, aqui do local, né, Vanguarda, falando sobre a musicoterapia. E o bom é que até o repórter que fez, né, que me entrevistou, virou meu paciente. Né? Ele já está na 3ª sessão, né, porque ele adorou, só que ele quis assim mais para se conhecer melhor, relaxar. É muito estressante para ele o ritmo de trabalho. Ele está fazendo a mesa lira, né? Então ele ficou apaixonado e já me indicou outras pessoas. E eu acho que esse é um momento muito bom para a gente aqui no Brasil, né? Porque ele chegou até mim, porque ele começou a observar isso pelas redes sociais e eu também, porque assim eu abri meu consultório em dezembro e eu tenho acesso de 100 e poucos acessos por mês. Desde que começou, né, a pandemia. Então, e é importante, né, você correr atrás, estudar, reciclar. E é isso. Né? Queria dar um oi para conhecer mais o pessoal. Eu, Cris, aí estamos juntos, né, sempre, da nossa turma, né. A gente se formou em poucos números, né. Fomos poucos da nossa turma que terminou o curso, né, a graduação. E somos poucos, desses poucos, que atuam na área. Que ano né? que vocês se formaram? 2003.
né? Então, é bacana. Puxa, que legal. Né? Aquela gestação da espera, né? Da aprovação, né? Da nossa categoria, né? Então, acho que tudo vai acontecendo, a gente tem que acreditar. Nossa. Né, faz pensar um monte de coisa. Legal isso, não sabia que era da turma de 2003. Eu comecei a graduação em 2003, que coisa. É porque eu vejo... A É Cristina 2002, agora eu nem lembro agora, né? 2001, 2002, eu lembro do Canudo, gente, faz tempo, gente. Pior ainda, né? Nós terminamos em 2001, nos formamos em fevereiro de 2002. Então nós somos da turma de 2001. Exato, obrigado. Isso. E que interessante isso, né, da gente pensar, porque a gente acabou não abordando esse tema e agora, com o que a Paula comenta, a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu queria ouvir também, se vocês quiserem compartilhar um pouco de como tem sido as avaliações de vocês no período da pandemia, né? Como que vocês têm conseguido avaliar, né, online, ou como vocês têm feito. E para quem já está voltando para a prática, como é que está sendo avaliar, né, nesse período de volta, né, de retorno às atividades. O que a Paula comenta é importante, faz a gente refletir sobre várias coisas. Eu estou escrevendo agora um material e a primeira coisa que eu coloquei nesse material é que a forma que a gente entende musicoterapia nunca mais vai ser a mesma. Aliás, o nosso colega de musicoterapia, o Brian Abrams, da Universidade de Montclair, nos Estados Unidos, ele diz que a musicoterapia ela está passando por um momento de morte e renascimento. Que aquela musicoterapia que a gente conhecia, ela está se transformando em outras formas em função de tudo aquilo que o mundo nos traz. Então, que todas essas mudanças num período de pandemia, num período de dificuldade, num período de renovação, acaba trazendo muitas coisas. Primeiro, hoje, se alguém falar de fazer uma sessão de musicoterapia online, ainda que algumas pessoas possam se opor, nem todo mundo vai estranhar tanto quanto antes. Se alguém disser que hoje tem aluno fazendo estágio online, as pessoas já não vão também se assustar como antes. Porque a forma de se relacionar com o mundo e a forma de se relacionar com o outro também mudou. Essa nova forma de relação, ela não substitui a forma presencial, mas ela cria uma oportunidade para que pessoas que talvez não pudessem ser atendidas em musicoterapia possam receber esse atendimento. Esse momento de pandemia possibilita que musicoterapeutas possam ser atendidos por pessoas que estão em outras cidades, em outras partes do mundo, mas que existe uma aliança terapêutica. Eu conheço um caso de uma pessoa que mora em Sevilha e a terapeuta está em Barcelona. E a sessão funciona. Então, esse é mais um ponto que a pandemia também nos traz. Eu mesma, Gustavo, eu atendi uma paciente que não era minha, de Santos, que o pai estava desesperada, né? Ele estava assim, ela estava com medo de morte, estava com insônia, chorando muito, falando que ia morrer, uma criança de 10 anos, né, autista. E ele desesperado, ele chegou até mim, né, até minha pessoa. Aí ele fez, eu conversei com ele, falei, se quiser eu faço uma sessão online, só que não é a mesma coisa, vou ver se eu consigo ajudar. Aí foi ótimo. Eu vi o que não servia também de sonoramente numa situação dessa, né, do Zoom, né, os sons metálicos, né, no caso, mas o violão funcionou perfeitamente, né, e eu consegui fazer com que ela melhorasse e saísse desse, né, tranquilizasse principalmente o pai, né, porque os dois saíram ganhando, porque aí eu fiz já com os dois juntos, né, então teve casos assim emergenciais que a gente nem conhece a pessoa, mas chega até a gente
que já está num nível de desespero que Exatamente. Isso que você traz é muito importante, porque assim, eu tenho participado muito de encontros com os diferentes educadores de musicoterapia ao redor do mundo, e a maioria tem dito, gente, a pandemia é uma oportunidade. Ah, mas deveria ser o estágio todo presencial, porque assim não é musicoterapia e tal e coisa. Os cursos mais renomados de musicoterapia do mundo têm feito o seguinte: a gente tem que lidar com o que o mundo nos oferece. Então, a maioria dos cursos tem indicado telemusicoterapia para a maioria dos estágios, porque talvez essa seja a oportunidade única para muitas pessoas e a gente está precisando cada vez mais de musicoterapeutas que as pessoas possam se formar. Não quero dizer aqui de forma alguma que a musicoterapia no formato remoto substitui a presencial, mas a gente já entende que no mundo ela possa ser uma opção. Aliás, tenho conversado com muitas pessoas que têm sido pacientes de DIM pelo formato online e que têm relatado uma série de benefícios até pelo caráter íntimo que a sessão pode ganhar quando a conexão de internet é boa. Então, algumas coisas para a gente pensar que esse momento nos oferece. Mas eu queria tocar num outro ponto para a gente pensar nessa coisa do mundo em transformação, que tem a ver com o que foi falado no Congresso Mundial de Musicoterapia, né? Porque o curso de vocês ele foi antes do Congresso Mundial de Musicoterapia. E o que esse congresso trouxe, de novo, que até então se discutia muito pouco, que é uma coisa que para avaliação em musicoterapia é fundamental a gente pensar o quanto que nós damos voz às pessoas que estão à nossa volta. Quando eu falo voz às pessoas à nossa volta, eu não quero falar num contexto filosófico, de uma forma precisa. Que forma nós damos voz aos outros musicoterapeutas, às famílias, aos pacientes, e que dar voz é algo tão importante nos dias de hoje, numa pandemia, que a nossa forma de avaliar permita dar voz às pessoas. E aí, nessa discussão de dar voz aos outros, se chegou a uma conclusão muito interessante no Congresso Mundial, que a musicoterapia, ela não dá voz a todas as pessoas. Porque ainda a musicoterapia que a gente tem nos dias de hoje é uma musicoterapia branca que fala inglês. A gente ainda não dá oportunidade para que as pessoas possam se comunicar nos seus idiomas e que a musicoterapia consiga trabalhar melhor com as relações de poder. O quanto que realmente a musicoterapia ela chegou nas diferentes partes do mundo e o quanto o que a gente ensina como professor é ensinado de uma forma justa, inclusiva e que permita um acesso global às pessoas. Por mais que o curso que eu dei para vocês em abril, ele traga vários pontos que vocês todos relatam como importantes e relevantes, eu não posso deixar de assumir esse problema da nossa profissão, que ainda o conhecimento que é transmitido para vocês ele ainda é parcial, porque eu não posso chegar aqui e dar uma literatura completa apenas no idioma português hoje. Eu ainda também não posso hoje permitir e dar acesso livre a todos os livros e materiais que existam, porque muitos materiais são pagos, o que mostra que ainda assim existem várias barreiras que a gente tem que quebrar ao longo do tempo, que a gente tem várias barreiras que para ensinar a avaliação também eles se tornam difíceis. Então eu quero reconhecer também que depois desses 3 meses, 4 meses de curso, eu também reconheço as limitações que essa formação teve e que a gente possa sempre ter a partir dos colegas e das outras pessoas uma resolução dessas dificuldades.
que eu quero dizer com isso? O que a gente pode, em termos práticos, fazer para que uma pessoa possa ajudar a outra? Que as pessoas possam escrever resumos na internet sobre um livro, escrever resenhas sobre um livro, sobre um material que nem todo mundo tem acesso. Que vocês possam gravar vídeos, falar daquilo que vocês fazem para outras pessoas nas redes sociais, para que mais gente possa escutar a voz de vocês e ver distintas realidades. É importante que o que a gente faz, a gente não tem que expor os pacientes, mas a gente tem que compartilhar o nosso trabalho para que mais pessoas possam conhecer aquilo que vocês fazem. Porque aquilo que vocês têm de dificuldade hoje, talvez seja a dificuldade de outras pessoas. Então, eu agradeço muito a todos que utilizam as redes sociais para compartilhar o seu trabalho, as suas reflexões, porque vocês têm ajudado a tornar a musicoterapia ainda mais inclusiva. E eu acho que isso é importante para todos nós. Então, nesse momento, eu queria ouvir um pouquinho como tem sido a prática de vocês de avaliar nesse momento da pandemia. Professor, eu não atendo ainda como musicoterapeuta, né? Como eu estou no processo de finalização do curso, mas 3 coisas que eu queria colocar. Uma é que o meu estágio não foi permitido ser online, né? Assim, lamentavelmente, eu tive que aguardar aí esse período todo e tive que mudar o meu projeto de estágio para me adequar a como a minha cidade está se movimentando, né, nessa volta, o que é que está voltando e o que é que poderia, para onde eu posso ir, onde eu posso trabalhar, onde eu posso estagiar. E uma coisa mas no consultório de psicopedagogia, a gente voltou, eu digo a gente porque o consultório eu divido com minha esposa, né? Eu digo a ela que é a psicopedagoga e eu sou o co-terapeuta dela, assim, ela que manda na história aqui. A gente tem percebido, dos 27 pacientes que a gente atende, 12 estão no espectro autista. E a gente tem percebido uma coisa bem bacana, inclusive na nossa casa, porque a gente tem um filho de 8 anos com paralisia cerebral, que também está dentro do espectro como comorbidade. E agora teve o diagnóstico fechado mesmo, e enfim. E a gente percebeu uma coisa, que talvez os musicoterapeutas também vão se deparar com um público nessa volta, nessa retomada, com um público completamente diferente, sabe? Assim, a gente tem percebido isso nessa retomada no consultório de psicopedagogia e aqui em casa, porque essas crianças elas passaram a ter talvez algo que no dia a dia de escola, de diversas terapias, por exemplo, o nosso Miguel, ele é atendido por 2 fisioterapeutas, uma TO, uma fono, então ele passava muito mais tempo fora de casa do que propriamente em casa. E ao longo desses 5 meses dentro de casa, assim, ele teve um desenvolvimento na área cognitiva, ele tem dificuldades, sobretudo na área motora, né? Mas a parte cognitiva dele, ele teve um desenvolvimento assim gigantesco mesmo, assim, de formular frases completas, de um entendimento de situações, sabe, vividas aqui dentro de casa, né? A questão da ecolalia diminuiu consideravelmente e a volta dele para as terapias, as que conseguiu voltar, a gente percebeu isso, né? O feedback dos terapeutas dele falando isso, assim, como ele estava, né, um garoto diferente. Então, eu percebo que essa retomada presencial, ela vai trazer também um desafio gigante para os musicoterapeutas, assim, né, de realmente se reverem, de realmente ter um olhar para si próprio maior ainda, um autocuidado maior ainda, né, para essa retomada de atendimento. E só para fechar essa minha fala, para deixar os colegas que são musicoterapeutas de fato aí, também compartilharem, eu queria dizer aqui que se a musicoterapia brasileira tivesse mais uns 10 Gatini, mais umas 10 Rita Dutras, a gente estava num outro patamar, assim, porque a questão egóica, professor, ainda é muito grande. Assim, aqui no estado, nós temos só, aqui eu sou de Pernambuco, né? Aqui no estado nós temos apenas 17 musicoterapeutas, tínhamos 17, e a nossa turma são 25,
que até dezembro estarão todos formados, né? 3 já conseguiram concluir, porque os estágios já vinham bem no processo avançado, mas assim, é uma luta egóica muito grande, né? Assim, os que estão chegando agora tentam com outro olhar, ainda no frescor da coisa de nós estamos chegando e vamos lá e tal, com essa empolgação toda, mas a gente esbarra, né? Não são todos, né? Eu não posso generalizar, lógico. Eu tive alguns companheiros, professor Tarek, que era o coordenador, que não está mais com a gente aqui em Pernambuco, foi morar em São Paulo, professor Davidson, a professora Rita Dutra, que eu já falei, alguns professores que realmente trazem uma vivência e dentro da amplitude de seu conhecimento, com uma generosidade tão imensa de repassar esse conhecimento e a tranquilidade do ego ser uma coisa assim, eu me orgulho do que eu sou pela minha história, pela minha trajetória, mas não de utilizar isso de uma forma que trave os que estão chegando, né? Então, essa briga egóica ainda é muito grande. E eu vejo isso não apenas aqui no meu estado, quando eu participei nesse período aí de muitas lives, assim, de alguns cursos, enfim, de muita coisa, e eu dizia, meu Jesus, como é que isso ainda está ocorrendo, né? Então, eu acho que se a gente tivesse... Eu tenho o senhor como uma grande referência, porque foi o primeiro livro de musicoterapia que eu li na minha vida, foi o seu livro, né, presenteado por um amigo, pai de um garoto autista também, que dizia que eu já era musicoterapeuta de nascença e me deu esse livro para ler. E pela experiência lá em São Paulo que eu tive, né, no curso, de vê-lo de perto, que o senhor não é apenas a tela, né, porque às vezes a tela ela esconde muita coisa, né? A tela, quem está ali na tela, eu não conheço ninguém pobre nem ninguém triste nas redes sociais. É todo mundo rico, feliz e tal. Então a tela ela esconde muito. O presencial ela fala muito da gente e realmente do que a gente é. E eu posso falar com propriedade de tê-lo conhecido e da experiência com a professora Rita Dutra e o pós-aula com ela, o que ela tem feito por esse aluno aqui. Não tem sido brincadeira, não. Assim, as oportunidades que ela tem me colocado, todo o conhecimento que ela tem me propiciado, me trazendo, assim, olha, Valdir, isso aqui é importante para você. Então, assim, se a gente tivesse mais eu não vou nem botar uns 10 de cada um, vamos botar uns 5 aí de cada um de vocês, a gente estava em outro patamar, com toda certeza. Valeu pelas palavras, mas olha, eu digo que acho que esse momento agora é um dos melhores momentos que a gente está na musicoterapia brasileira. Eu acho que a gente está... muita gente realmente com vontade de somar e principalmente a minha principal esperança é que de todas as gestões da UBAM, da União Brasileira de Associações de Musicoterapia, eu acho que a gente está com uma gestão que realmente trabalha muito e não está olhando para o ego. E é importante essa reflexão que o Valdir traz, que é a seguinte: a gente que é formado há mais tempo, a gente sempre tem que ouvir quem é recém-formado ou quem é estudante, porque às vezes a gente está tão engessado há tanto tempo fazendo a mesma coisa que a gente acaba, sabe, não conseguindo olhar algumas coisas. Isso é algo mundial, não é apenas no Brasil. A gente acaba ficando com uma visão que o estudante ele consegue enxergar além porque ele não tem os vícios de pensamento que a gente cria com o tempo. Então, é fundamental. E também é importante que os estudantes possam sempre ouvir todas as vozes de quem já é formado e depois tirar suas próprias conclusões. Porque na nossa área não existe verdade absoluta. É uma área que tem pessoas com diferentes experiências que vão criando diferentes pontos de vista e a gente precisa realmente aprender a lidar com a diversidade. Afinal, no Brasil não somos muitos. Somos ao redor de 3.000 musicoterapeutas. Então, somos uma comunidade pequena perto da população brasileira. Então, um tem que ajudar mesmo o outro para que a gente tenha mais espaço para trabalhar. Queria comentar também que, como o Valdir trouxe, a pandemia ela trouxe muitas desvantagens, mas também traz algumas vantagens para algumas modalidades de atendimento, justamente porque a gente consegue estar mais tempo
em casa, e às vezes o paciente pode estar centrado em algumas coisas. Deixa eu só, antes de continuar, que eu vi que a Ivane deixou uma pergunta aqui que eu não respondi. Ela fez uma pergunta que quer trabalhar com musicoterapia para o desenvolvimento de pessoas, liderança, se eu tenho alguma dica. Tenho algumas dicas, sim. Tem um trabalho muito interessante no Brasil do musicoterapeuta Alexandre Ariza, nessa parte de trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Tem textos assim muito interessantes sobre o tema. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocando aqui do lado alguns textos, mas com certeza um livro, que é esse, eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Esse livro que eu vou falar está lá no livro do que eu coloquei lá dos 10 mais, mas eu quero fazer alguns comentários sobre ele. Deixa eu colocar aqui. Tem um trabalho muito legal também que uma colega de Curitiba desenvolveu quando ela morava no Rio Grande do Sul. Vou deixar aqui o link também para que vocês possam dar uma olhada. Só vou escrever aqui para vocês lembrarem o que é psicoterapia para o desenvolvimento de pessoas. Mas aí eu quero falar do livro. Esse livro, infelizmente, só tem em inglês, mas assim, pelo menos é importante que vocês saibam que esse livro existe, e é um livro muito legal para a parte de desenvolvimento de pessoas, que é um livro do Bruxa, que ele chama Dinâmicas em Músico-Psicoterapia, né? Que foi uma coisa que o Bruxa, assim como a John Lowe, sistematizaram ao longo dos anos, que foi uma forma de pensar a musicoterapia como se fosse uma junção da musicoterapia com a psicologia, que seria a músico-psicoterapia. E principalmente para a parte do desenvolvimento de pessoas, eu acho que é um livro muito, muito legal. Então, eu vou compartilhar também. Claro, mas além da parte da literatura, dizer que é algo importante também sobre esse tema, sobre o desenvolvimento de pessoas, que tem mudado muita coisa ao longo dos anos, que a musicoterapia ela deixou de ser uma terapia de tratamento. Ela tem sido hoje uma terapia de desenvolvimento de pessoas e prevenção. Então, também toda a parte de musicoterapia comunitária tem ajudado muito a entender essa área, né, de pensar a construção coletiva da música, como que a gente desenvolve o musicar coletivo enquanto grupo, enquanto organização. Também os textos da musicoterapia comunitária ajudam bastante. A gente ainda, né, por isso que eu digo que a gente está vivenciando essa nova fase da musicoterapia, que é essa parte específica de pensar a música como uma forma de prevenção e promoção à saúde. Eu só vi agora que a Rita tinha levantado a mão. Mil desculpas, você quer falar alguma coisa, Rita? Que você botou a mãozinha aqui e eu não tinha visto. Quero sim, rapidamente. Desculpa, viu? Eu só vi agora, só para deixar claro, não tinha visto. Desculpem que eu vou precisar ficar sem imagem. Eu vou abrir rapidinho e vou fechar. Estão vendo? Para mim não aparece. Ah, o livro, tá bem, pronto, exatamente esse. Só para isso. Autografado pelo autor. Pois é. Mãe, não é brinquedo, não. Pois é. Eu quero falar rapidinho, agradecer as palavras do Valdir e as suas, né, com relação à minha pessoa. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso, mas não vou colocá-los aqui, que não é o momento, mas quero convidá-los, porque eu vou falar sobre isso no fórum da MTRS, em São Leopoldo, a formação do musicoterapeuta, onde vão me dar a oportunidade de falar
sobre o que eu penso da formação de um musicoterapeuta em vários aspectos, né? Eu pedi para repetir essa minha fala, porque eu apresentei aqui na Asbante um convite que eles me fizeram. Claro que tem modificações, porque nós não somos seres estáticos, estamos sempre em transformações. Eu costumo dizer que eu não tenho a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada. Então, eu vou falar sobre isso no fórum. Já estão abertas as inscrições, e aí vocês vão ouvir um pouquinho do que eu penso sobre ser musicoterapeuta. Valdir, muito obrigada, mas eu preciso ressaltar que eu aprendo muito com você, como pessoa e como profissional. Viu? Minha gratidão também. Gatina, eu já falei em várias oportunidades. Eu não podia deixar passar de fazer esse agradecimento, tá bom? Obrigada. E eu preciso comunicar a vocês que eu estou me dividindo hoje. Em 2 minutos, eu tenho que estar em outro evento. Então, eu vou agradecer essa oportunidade, né? É sempre bom estar com um grupo que tem como paixão, porque a gente precisa se apaixonar e depois transformar em amor, porque senão vai embora. E é sempre bom compartilhar. Eu fiquei sem me pronunciar, porque como eu pertenço a 3 grupos de risco, eu estou parada desde março, sem atendimentos. Por insistência de 2 pais, eu estou recomeçando, com muita cautela, muitas reflexões, o atendimento pelas TICs, né? Somente com 2 pacientes. Mas, por isso que eu não pude dizer como apliquei, etc. e tal, porque realmente, desde o dia 13 de março, eu estou isolada aqui junto com meus livros. Tá certo? Então, licença a vocês, agradeço a Gatino, agradeço a todos pelas contribuições, porque cada pergunta me fez crescer um pouco mais. Muita Então, paz e saúde para todos. eu vou fazer o possível, Rita, para participar do evento da MTRS, que agora eu sou sócio, depois de ter saído do Rio Grande do Sul, agora eu sou sócio da MTRS, então quero fazer o máximo para me organizar para te assistir lá, vai ser um prazer. Tá ok, gente. Tchauzinho a todos, viu? Quando passarem por Salvador, viu? Tomar um café com livros. E foi a sugestão, acho que de Paula, não foi? Tá bom, será um prazer. Tchau, gente. Obrigada. Valdir, um abração. Eu que agradeço. A ver, María, no sé si quiere comentar algo también de tu parte, porque estamos hablando todo en portugués. No sé si quiere compartir algo también de tu experiencia, porque creo también que es importante para nosotros por lo menos escuchar lo que una colega de otro país está haciendo, cómo está la situación también de la musicoterapia en su país. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que estamos bastante parecidos y coincido un poco con lo que decía Rita, de que más o menos desde el 14 de marzo quedamos muchos sin trabajar presencialmente, obvio. Bueno, yo trabajo fundamentalmente con adultos mayores, entonces es población de riesgo, así que presencial nada. Y bueno, el tema de las evaluaciones y el curso me ayudó mucho para organizar también mi trabajo, ¿no? Aunque no pude como hacerlo todavía muy a full porque recién estoy particularmente comenzando a trabajar realmente, ¿no? Porque quedé con algunos pacientes online, que también fue todo un desafío, ¿no? Con adultos mayores, con deterioros cognitivos y demás, trabajar con una pantalla donde muchas veces la persona no entendía mucho qué pasaba, siempre teniendo el apoyo de un familiar, un asistente ahí que apoyara el tema de atender la videollamada y todos los problemas que tiene la virtualidad, ¿no? Pero de todas maneras
se pudo trabajar algo, continuar por lo menos con algunos pacientes, y bueno, ahora que estamos regresando, podría quizás dentro de un par de meses volver a comentar cómo me ha servido todo lo enseñado en el curso, ¿no? De todas maneras, muy bueno, y bueno, y acá la musicoterapia va así también, ¿no? Todos tratando de recomenzar las clases en la facultad. Yo doy clases en la facultad y se mantuvieron online, o sea, no pararon, y van a seguir así durante todo el año. No hay previsión de regresar por lo menos al instituto. Y bueno, ahí vamos, adaptándonos, como decías, y bueno, todo esto da también una oportunidad de poder adaptarnos y de poder ver la posibilidad de tener sesiones que ni pensábamos, ¿no? Por ejemplo, con personas que están en otro lugar. Más en nuestro país, donde los musicoterapeutas estamos centralizados en la capital del país, en Montevideo, y algunos en la zona este, Maldonado, Rocha, pero en el resto del Uruguay no hay musicoterapeutas, no hay. Entonces, la posibilidad que nos brinda hoy la virtualidad está buena para pensar en llegar al resto de nuestro país. Qué interesante, porque eso pasa un poco en algunos países, que la musicoterapia básicamente está en la capital porque las personas viven en la capital, y cuán difícil es de cambiar eso. En Brasil creo que solamente ahora, que como hay más formaciones por el país, es que finalmente la musicoterapia está llegando cada vez más al interior de los países, y por supuesto en Brasil eso pasa también. Y claro, eso de poder tener la virtualidad es una manera que acerca a las personas para que puedan trabajar quizá el tiempo que tendrían para ir hasta un sitio para recibir una sesión. Hoy de alguna manera facilita estos procesos. Así que es una reflexión bien interesante, y por supuesto cuando vuelva a su práctica clínica, que por favor que puede me escribir y contar un poco de cómo fue la experiencia de utilizar estas cosas. Por supuesto, por supuesto. Que mais, gente? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Obrigado, Maria, pelo depoimento. É sempre importante a gente ter outras vozes, outras visões. Gustavo, Sim. Quando você comentou sobre a aplicação da avaliação nesse período de isolamento e retorno dos atendimentos, eu tive uma situação em que estava, né, iniciando a avaliação com um paciente, uma criança com TEA, e a adaptação foi muito difícil, sabe? De sair de casa, estava fazendo alguns atendimentos com outros profissionais, e eu estava ainda nesse período avaliativo. E por opção da família, não foi nem por imposição minha, mas não foi conseguido concluir essa avaliação. E eu vi, assim, por mais que tenha essa questão do isolamento, da criança ter ficado mais restrita em casa, os pais terem retomado alguns atendimentos, né, um atendimento semanal de cada área, a dificuldade foi muito grande dessa adaptação de um novo ambiente. Tiveram alguns episódios durante esse isolamento que a mãe relatou também, que o menino foi exposto a instrumentos, a situações sonoras diferentes mesmo, que ele não tinha tido contato. E eu vi assim, não foi só, esse foi o que mais me chamou a atenção, mas a maioria das crianças que retornaram, iniciaram o tratamento nesse período avaliativo, foi um pouco mais demorado, porque a gente teria outros requisitos a serem trabalhados antes de você avaliar musicalmente. A questão da entrada no espaço,
questão de reconhecimento dos profissionais que estão, né, atendendo, a retomada de tudo isso. Às vezes, pelo menos agora, tive 4 casos novos de pais que foram, que levaram as crianças ao neuro nesse período, porque chegaram à conclusão de que estava realmente com algum atraso. E aquela questão, né, de levar aquele, né, o susto inicial mesmo, nossa, meu filho tem alguma coisa e é preciso ser feito algo. Então, foram várias situações que eu notei, sabe, que dificulta um pouquinho essa questão avaliativa, de você ter que se adaptar a algumas situações com o paciente antes de você chegar, de fato, a avaliar. Então, você fazer essa aproximação, você se fazer interagir no espaço, mudar o teu setting terapêutico, muitas vezes, para você poder fazer essa criança entrar na tua sala. O acesso dos pais, eu não tinha muito essa prática, os pais tinham uma grande resistência em permanecer no atendimento, porque modificava o comportamento, mas eu tive que chamar muitos pais, às vezes casal mesmo, sabe? A família toda, entrem aqui para nós fazermos essa ambientação e depois desse período a gente começar a avaliação. Eu não sei se com todo mundo foi assim, mas para mim foi bem difícil nessa questão de adaptações mesmo. Sabe, não foi só esse menino que eu citei, mas tiveram outros casos, né, um pouco menos evidentes, mas que aconteceram dessa forma. Pois é, como a pandemia ela afetou as famílias, e é isso que você traz, acaba trazendo um grande dilema que eu tenho trabalhado nas supervisões com alguns musicoterapeutas. Primeiro, o que se faz quando a família não adere à modalidade de tratamento online ou à possibilidade de aderir ao que está sendo proposto? Se a gente força a barra, eles podem desistir do tratamento. Mas se a gente também deixa muito solto, a gente não tem garantia nenhuma de que forma esses pais estão recebendo e lidando com aquilo que a gente trabalha na sessão. Então, muitos musicoterapeutas entram nesse dilema agora. Tá, e o que eu faço? Deixo como tá, insisto, não insisto? Então, dizer para vocês que é perfeitamente normal que a gente sinta que é um período mais difícil, porque os pais estão, digamos assim, mais prejudicados no sentido da situação toda. Nós também, como musicoterapeutas, também estamos prejudicados. Então, a gente tem que fazer assim o que consegue, sempre vendo se a família está com a gente da melhor forma possível. Essa pandemia ela tem causado principalmente muitas dificuldades e limitações nas crianças pela falta de interação com pares, ou seja, com crianças da mesma idade. Isso já tem se visto que vai causar um prejuízo muito grande em termos de desenvolvimento mesmo, que de alguma forma a família e os pais precisam ajudar nesse período para que isso seja trabalhado de diferentes formas. Uma sugestão que eu dou para vocês, eu não sei se alguém tem conseguido fazer isso, é trabalhar o atendimento de musicoterapia centrado no que a gente chama no modelo de interação em musicoterapia, que é um modelo que foi criado no Reino Unido, em que o musicoterapeuta ele tem um papel mais de facilitador e quem vai fazer mesmo a interação é o familiar. Então, na verdade, o musicoterapeuta ele é uma grande ponte para incentivar o familiar que está ali com a criança, com aquela pessoa, para que ele possa fazer interação. E isso tem dado resultados muito interessantes, claro, quando a família pode participar. Porque aí tem interação presencial, única, só que tem um musicoterapeuta mediando essa interação. Então, eu realmente recomendo para quem puder participar desse tipo de formato. Certo? Obrigado, Paula. Até a próxima. Paula tem que sair agora. Valeu. Professor, Sim. uma das suas caixinhas lá é a musicoterapia, exatamente, eu estava aqui refletindo sobre essas falas aí,
e uma das suas caixinhas é a musicoterapia centrada na família. O senhor tem algum curso para isso aí? Tem um curso montado para isso aí? Porque a gente percebe no nosso consultório de psicopedagogia que os pacientes da gente que tem um maior avanço são justamente os que a família tem um maior engajamento. Não que isso eu acredito que seja uma né, assim, determinante, mas a gente percebe isso, assim, que o que a gente faz no consultório e eles replicam em casa, as famílias que têm um maior envolvimento, o resultado de avanços assim de cada paciente é muito diferente, assim, é significativo mesmo. E o senhor tem algum curso preparado assim para isso? Já aplicou algum curso dessa musicoterapia? Eu acho que eu sou um dos que já estão na fila, viu? Assim, Que interessante, por acaso tenho, eu já fiz esse curso aqui na Europa, foi muito bom. E o motivo que eu não fiz ele no Brasil ainda, ou online, é porque eu achei que não ia ter público, mas quem sabe com o que vocês estão se referindo, se tiver público, eu faço com o maior prazer, está todo ele montado, porque eu realmente acredito que o foco centrado na família é o que é talvez a abordagem do futuro, né? Na Dinamarca, inclusive, eu participo como pesquisador de um projeto que a gente oferece musicoterapia como promoção de saúde, ou seja, musicoterapia para quem é cidadão do município de Aalborg, como uma forma de poder promover a saúde e melhorar a relação entre os membros da família. Então, eu realmente acredito, tem uma série de estratégias, uma série de técnicas que a gente trabalha na musicoterapia centrada na família, eu acredito que é mesmo o futuro. Aliás, né, essa pandemia tem mostrado muito isso, né, que é o elo com as famílias é o que faz com que a gente continue trabalhando no desenvolvimento dos indivíduos, que realmente as pessoas têm uma grande força em conseguir trabalhar quando a gente pensa centrado na família. Eu vou deixar aqui o link de 3 vídeos que eu gravei no YouTube, no canal do Heartbeat, sobre musicoterapia centrada na família, mas também, igual que eu vou deixar os links aqui, se vocês escreverem musicoterapia centrada na família no YouTube direto, vão aparecer, esses vídeos que eu gravei, são os 3 primeiros vídeos, aqui eu vou deixar o link, são os 3 primeiros vídeos que vocês vão ter a oportunidade de assistir. Por quê? Porque o trabalho centrado na família, ele visa trabalhar a família como um organismo, mas ela busca muito dar um suporte para os membros familiares. E na minha opinião, e também baseado na opinião de alguns colegas, o principal papel do musicoterapeuta hoje, que trabalha com famílias, é dar suporte. Mesmo que a gente queira trabalhar muitos objetivos, o papel do musicoterapeuta hoje, principal na pandemia, é dar suporte. Então, os objetivos, eles mudaram um pouco, porque agora é o momento de poder dar suporte para quem precisa de ajuda. Aliás, essa é uma palavra importante da gente pensar. Ajuda. Ajuda é o nome de um dos capítulos do Bruxa, do livro Definindo Musicoterapia. Afinal, por que a gente faz musicoterapia? Se alguém me perguntar de uma forma muito básica, eu diria que a musicoterapia, o principal objetivo da musicoterapia é oferecer ajuda através das experiências musicais. Então, a gente oferece ajuda e a gente tem que pensar que os nossos objetivos, quando a gente vai avaliar alguém, são basicamente formas de ajudar da melhor maneira possível o nosso paciente ou os nossos pacientes, se a gente trabalha em grupo. Certo?
Mais alguma reflexão? Eu sei que a gente já está chegando ao final da nossa conversa. Oi, sobre a formação, minha formação, gente, eu fiz o bacharelado, terminei em 1999 na ERP, em Ribeirão Preto. E sobre a pandemia, eu tenho aproveitado muito esse lado meu, de estar fazendo uma ponte de tudo que eu aprendi, de tudo que eu fiz, os trabalhos de atendimento, tudo com os atuais, né? Fazendo os cursos, tentando estar me inteirando com os novos também. E isso tem sido muito bom para mim, né? Conhecendo cada um, até como vocês mesmos falaram, os estudantes mesmo passam certas experiências, e esse está sendo um momento muito importante para mim, nesse sentido de acrescentar e às vezes poder passar alguma coisa, né? Porque a minha turma é bem antiga, né? São dos iniciantes, vamos dizer. Mas em relação aos atendimentos, que eu estou muito assim apreensiva realmente, porque eu atendo pela Unimed e a Unimed cortou os atendimentos, não sei até quando que vai. Aí eu estava conversando com a minha amiga Cristina, ela é musicoterapeuta de São Paulo, e ela estava falando: Carolina, nós vamos ter que nos adaptar a atender online, né? E eu estou tentando fazer esse trabalho com os pais, igual o Gustavo falou, tentando fazer como que eu poderia colocar para eles isso, né? O atendimento online, porque as crianças, a maioria que eu atendo é tudo tia, e crianças assim com comprometimento que fica meio difícil também, então teria que ter aquele atendimento assim que os pais também iriam intermediar. Só que a rejeição é grande, o medo de aceitar. Eu estou achando que eu vou me adaptar àquele sistema, igual a Cristina falou. Diminui o tempo de atendimento, né? Atende com as prevenções, né? De higienizar a sala, tudo direitinho, usar máscara, e tentar ir por esse caminho de ser o pessoalmente. Vamos ver como que vai ser. Estou me organizando para isso, entrando em contato com os pais e vendo essa possibilidade. Porque online não tive resposta. Os pais mesmo não aceitam, tem uma rejeição grande, acha que não é possível. E, sabe, eu não gosto de forçar a barra, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto de deixar fluir. Mas eu estou vendo que essa pandemia vai ainda para frente. Eu estou muito preocupada porque os pais reclamam das crianças, né? Principalmente as crianças. Eu atendo gestantes também, mas gestantes já dá para fazer online, né? Mas essa parte de crianças mais comprometidas que está sendo o meu problema. É isso. Muito bom estar aqui, estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Você toca num ponto muito importante para a gente pensar. Como a pandemia é muito nova, é a primeira pandemia da era digital, algumas pessoas ainda têm receio de que a modalidade terapêutica online vai funcionar. E a gente entende, porque a gente sabe que não é a mesma coisa. Né? Eu vejo os colegas atendendo em casa, assim como o Valdir comentou, eu também tenho a minha esposa musicoterapeuta atendendo em casa, atendeu online durante a pandemia, e sei que é complicado. E algumas pessoas não querem, e a gente entende e tem que respeitar. Só que essa volta, eu te digo, eu já passei por essa volta do atendimento presencial, a gente tem que estar muito preparado. Primeiro, porque é uma série de procedimentos que a gente tem que fazer para se proteger e para proteger os outros. O ideal é o mínimo de instrumentos possível na sala, que sejam fáceis de limpar, de higienizar. Digo mesmo, se for caso de criança, além da máscara, utilizar a viseira, porque muitas vezes a criança em si não vai usar máscara, porque dependendo do nível de entendimento não vai usar, mas a gente tem que estar protegido, então por isso que é bom a máscara e a viseira, para evitar esse tipo de
né? Porque a gente precisa ter um cuidado, antes de tudo, em relação à nossa saúde. A gente nunca pode esquecer dos princípios básicos da musicoterapia em relação à ética oferecer um atendimento dentro de padrões éticos que não ofereça risco nem para o paciente, nem para o musicoterapeuta. Então, é importante. Só que essa volta, ela também vai oferecer algumas mudanças no processo. E eu acho que, para mim, uma das principais mudanças foi ter que me adaptar a cantar e assoviar com uma máscara na minha cara. Que aqui em Portugal a gente ainda não tem autorização para usar máscara transparente, então a gente tem que usar uma máscara que tapa a minha cara, que tapa as expressões faciais. E que isso faz parte do processo. Eu não tenho como tirar isso. Então, é importante que o próprio musicoterapeuta e que os pais saibam que essa volta não é uma volta à normalidade. É um atendimento presencial que tem uma série de condições para que ele possa acontecer e que é o mais perto do que a gente pode chegar do antigo normal. Então, a gente precisa ser muito claro com as famílias sobre isso. Que essa volta é uma volta diferenciada. E ser muito honesto com os pais de que se as pessoas buscam uma volta do atendimento presencial, é importante que os pais tomem os cuidados de não ficar em aglomerações, de ter os cuidados básicos de saúde, porque eles também podem estar oferecendo risco para o musicoterapeuta, porque sempre a gente pensa o contrário, né? Que é o musicoterapeuta que vai oferecer um risco à volta do atendimento. Não, mas o contrário também existe. Então é um momento muito delicado. Então a gente precisa de muita clareza e a gente precisa de muita transparência com as famílias para deixar isso bem claro, né? Então, aqui, por exemplo, em Portugal é muito difícil das pessoas entenderem essa parte de que não voltou tudo ao normal. Aqui as pessoas já acham que está tudo normal, assim. Então a gente tem não voltou tudo ao normal. E a gente tem que cuidar muito isso, mas é bem importante isso que você traz, de que realmente talvez o online para alguns não vá funcionar. E a gente tem que respeitar isso. Aqui em Joinville, a gente parou, foram só 3 semanas, né? As 3 primeiras semanas ali depois do dia 19 de março, e logo as clínicas elas entraram como atividade essencial. Então, é todo atendimento individual, tudo, e houve uma demanda enorme de procura, né? Tem sido assim, a gente está até um pouco até assustado, porque por questões que a escola não está mais, não está somente com os atendimentos remotos, né? As famílias assim estão com uma procura enorme, sabe? E a gente tem, eu digo, não é aproveitado, mas é um momento assim que a gente tem conseguido divulgar até um pouco mais, assim, sabe, a questão das terapias e a musicoterapia, assim, principalmente depois que foi divulgado das práticas de evidências, né, da questão do autismo, assim, deu um boom. E o movimento aqui tem sido, eu sinto que está um pouquinho ao contrário do que alguns lugares do país, assim, sabe? Ele está, assim, crescendo muito, né? Então, claro que a gente tem todo o cuidado, tudo isso que você falou, nós temos que usar a máscara aqui, usamos a viseira, a roupa, a nossa política de clínica é não usar o jaleco, mas a gente troca de roupa toda a sessão. Então, a gente tem os uniformes e cada sessão a gente faz a troca, a higienização da sala, o tapete higienizante para entrar, todo mundo entra descalço na clínica, tem todo um cuidado bem grande, assim. Mas até passar por os colegas, assim, que tem sido diferente, sabe, essa questão. E até, Valdir, a questão da música centrada na família, assim, na minha prática, é um trabalho assim que eu sempre fiz, inclusive dentro da escola, e eu tenho levado para a minha clínica hoje, que é o contato direto com a família.
Hoje, dentro da escola, meus gestores sabem disso, sabem que o meu contato, ele precisa, porque ele precisa continuar em casa aquilo que ele faz ali, né? Então, a gente é muito gostoso, porque a gente consegue compartilhar das experiências, eles trazem algumas experiências que acontecem em casa, a partir daquilo eu consigo desenvolver na sessão, sabe? Então, assim, tem sido maravilhoso, assim, eu tenho um contato enorme e a gente faz trocas, se eu estou trabalhando algumas músicas mais específicas para desenvolvimento de fala, né? A gente trabalha, tem bastante crianças com apraxia, daí temos um trabalho com a fono que é bem legal. Então, leva para casa também como atividade, entre aspas, né? E sempre lembrando do lúdico, do brincar, do prazer, de trazer a criança para aquilo que ela precisa fazer, mas que ela sinta prazer, sabe? É uma coisa assim bem forte. Eu deixo bem marcado assim no meu trabalho com as famílias, né, nos espaços, porque eu acredito muito nisso, assim, né? Que a gente pega aquilo que é potencial da criança para trabalhar o que precisa ser potencial, precisa ser desenvolvido. Então é muito crucial as famílias estarem juntas. Eu encontro eles uma vez na semana, 45 minutos, 40, né? Então precisa continuar, é um trabalho contínuo. Então é bem interessante. Só colocando esses dois pontos de vista aqui. Bem importante mesmo. Bom, deixa eu só aqui aproveitar para salvar. Chegando então no nosso final dessas 2 horas, agradecer a todos pela oportunidade, pelo momento de partilha, agradecer muito por todas essas reflexões, dizer que esse material vai ficar gravado, né? Eu vou mandar depois o link para vocês no YouTube, e da mesma forma o material do Moodle fica disponível até o fim do ano. Então, insisto, aproveitem para ver os vídeos, explorar a plataforma, tem muita coisa legal por lá, certo? Da minha parte, dizer que foi muito bom ter a oportunidade de depois, né, de passado um tempo do curso, a gente poder conversar de novo, refletir sobre diferentes temas e sempre uma oportunidade de pensar que aquilo que vocês trazem sempre me ajudam a refletir sobre possíveis caminhos novos para a gente poder continuar essa nossa caminhada, certo? Uma coisinha antes de terminar, para quem tiver interesse no meu livro, eu voltei a vender ele no Brasil, deixar aqui o e-mail, que é livrosgustavogatino@gmail.com, para quem quiser procurar o livro. Dizer para vocês que a gente está, então, com essa proposta do curso de análise de vídeos no dia 24 de outubro, tanto em português quanto em espanhol, são 2 turmas diferentes. Então, dizer muito obrigado e um excelente final de semana para todos e todas vocês. Tchau, tchau. Fique com Deus. Chao. Tchau. Valeu. Valeu. Gracias. Tchau, tchau.